meu nome é Suelen, sou professora de português e vou falar hoje sobre uma das regras de acentuação. Nós temos aqui algumas palavras como saúde, baú e juíza. E se você levar a regra de acentuação de acordo com a sílaba tônica, parece que tem algum problema. Por exemplo, saúde, paroxítona terminado em E, não deveria levar acento. Baú, oxítona terminado em U, não levam acento. Todas as palavras seriam exceções à regra? Na verdade, não é assim. Algumas regras de acentuação não têm relação com a sílaba tônica, mas sim com a tonicidade daquela letra, daquele fonema. Nesse caso aqui, se a gente observar, nós vamos perceber que temos um encontro entre vogais. Aqui a vogal A e aqui a vogal U. O mesmo acontece na palavra baú e na palavra juíza. Esse tipo de encontro nós chamamos de hiato. A vogal é o ponto mais alto de uma sílaba. Quando nós temos um encontro de vogais, elas não podem ficar na mesma sílaba, elas ficam em sílabas separadas. Isso é o que nós chamamos de hiato, um encontro vocálico em que cada vogal fica em uma sílaba. É diferente do ditongo, que é uma vogal e uma semivogal e, portanto, fica na mesma sílaba. Então, nós temos uma regra de acentuação específica para o hiato. Qual seria essa regra? Acentua-se o I e o U tônico quando sozinho na sílaba ou seguido de S, desde que a próxima sílaba não tenha NH. Parece difícil, mas não é. Então, olha lá. O I e o U quando sozinho na sílaba. Saúde, baú, juíza. Em todas essas palavras, o I e o U ficam sozinhos na sílaba, por isso levam acento. A única consoante que pode acompanhar essas vogais é o S, como acontece em país. No caso de juiz, não teria acento, porque a consoante que acompanha é o Z. Por isso que juiz não leva acento, mas juíza leva acento, porque em juíza o I fica sozinho. País leva acento, países também leva acento. A única exceção para essas letras é quando a próxima sílaba tem o NH. O NH é um som nasal. Então, som nasal não é tônico, não há necessidade de ter acento. Rainha, esse som não é tônico. Ruim, né? São sons que não precisam levar acentuação. Outro caso que não há necessidade também é quando nós temos uma sequência de vogais, como é o caso de xiita, as vogais são idênticas, então o I não leva acento. Retomando, quando são acentuados os hiatos? Quando temos o I ou a letra U sozinho na sílaba acompanhado de S. E a próxima sílaba não pode ter NH. Com a mudança do acordo ortográfico, nós temos aqui algumas alterações a serem feitas. Então, por exemplo, as consoantes idênticas, as vogais idênticas em vou e lem, não recebem mais o acento circunflexo. Eram palavras que eram acentuadas e agora perderam o acento circunflexo. Vou, então, vou, abençoo, enjoo, todas essas palavras não recebem mais acento circunflexo. E lem, a mesma coisa dos verbos creem, deem, todos que têm a vogal idêntica, a repetição do E, não recebem mais acento. Mais uma mudança com o acordo ortográfico. Existem algumas palavras em que o U fica sozinho, mas que não compõem um hiato. Olha, por exemplo, a palavra feiura. Aqui eu tenho um ditongo, fei, e o U fica sozinho na sílaba. Para esse U ser um hiato, aqui também deveria ter uma vogal, e não tem. Então, esse U não recebe mais acento. Antes era acentuado com a nova ortografia, agora não recebe mais. Como a palavra feiura, que antes tinha acento, e agora não tem mais acento. Essas são as regras relacionadas ao hiato. Muito obrigada e até a próxima.